Vamos ver se eu ajeito isso aqui. Aí ficou melhor com a luz, né? Deixa eu lavar. Boa noite, muito boa noite, seres infinitos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma semana. E o que mais é possível, né? Como pode melhorar tudo isso, universo? Mais uma live. Eu acredito que essa semana nós terminaremos o nosso livro, né? Maravilhoso. Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank. Eu acredito que mais essa semana a gente acaba aí essa série de lives desmistificando as constelações sistêmicas e o que mais é possível, o que está abaixo de tudo isso, não é verdade? Eu tenho recebido bastante feedbacks de pessoas com bastante questões, né? Que veio à tona, né? Durante as nossas lives. E o que mais é possível, né, universo? Quanta consciência nós podemos ter aqui em toda essa contribuição nas redes sociais, nas lives, em quem realmente se permite, né, olhar para tudo isso, ressignificar, escolher aí mais consciência para a vida, para viver, por mais desafiadora que esteja sendo aí a situação que todo mundo, né, independente de raça, cor, situação financeira está passando aí neste momento, né? Então, vamos começar a iniciar nossa live fazendo o que é mais importante, principalmente nesses últimos dias: respirar. Inspira, segura 3, expira, inspira, respira. Inspira, segura, expira. Que coisa divina, né? Nós temos isso gratuitamente. Vamos valorizar cada minuto, cada instante da nossa vida, a nossa respiração, pois tem tantas pessoas que dariam tudo para ter uma respiração hoje, né? Iniciando então as nossas lives nesta segunda-feira, a nossa partezinha aí do livro, né? Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Agradecendo primeiramente ao Bert Hellinger por ter deixado aí pra gente essa ferramenta maravilhosa que é a constelação familiar, que traz tanta consciência pra nossa vida, né? Pro nosso sistema. Agradecer a Úrsula Frank por esse livro, tá? E o porquê que eu escolhi, vocês que estão entrando agora, por que eu escolhi ler este livro? Porque, primeiro, é um livro mais simples, mais fácil de entender, tá? Para vocês terem uma ideia. Deixa eu pegar aqui. Olha os livros aqui do Bert, tá? Ordens do Amor, olha a grossura. Né? Simetria Oculta do Amor. Tem outros livros que estão guardados em outras prateleiras aqui. Então, são livros, além de serem muito grandes, né, são livros muito complexos, né? Então, para desmistificar a constelação familiar, que muitas pessoas não se permitem fazer uma constelação por crenças que elas compraram de outras pessoas, de que é assim, é assado, é fritado, é cozido, é espiritual, mexe com coisa, não sei o que lá, bababá, tudo isso que representa, tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim, tá feito. Então não tem nada disso, gente. É uma ferramenta simples, é uma ferramenta maravilhosa, é onde cada vez mais a gente traz mais consciência para nossa vida, e por isso que eu escolhi esse livro, Quando Fecho os Olhos, Vejo Você. Também porque tem muitos exemplos aqui, que é o que tá fazendo as pessoas virem à tona, né, tantas coisas para a vida delas, e tá contribuindo tanto com a vida das outras pessoas, né? A partir do momento que a gente está passando aí tão delicado.
Combinado? Então vamos iniciar a nossa live de hoje, baixando todas as barreiras para que vocês possam receber tudo o que está presente dentro dessa live, que vai muito além das minhas palavras, vai muito além do que está escrito aqui, que a Ursula Frank escreveu nesse livro, vai muito além de tudo isso. Baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras. Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações e julgamentos que nós tenhamos a respeito desta live de hoje, de mim, de vocês, da Úrsula, do Bert, das constelações e o que mais é possível, e tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo, por amor a nós? Sim! Tá feito! Boa noite, Vitória, Lê, Mamis, beijo, beijana, lindeza, Thaís, Rô, todos vocês sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e bora lá começar a nossa leitura de hoje. Opa, vamos lá. Hoje nós estamos iniciando a 14ª live, tá? E vamos falar hoje sobre membros familiares desconhecidos, tá? Iniciando aí a leitura. Vamos lá. Quando as pessoas do sistema familiar são desconhecidas porque morreram cedo, desapareceram cedo da vida do cliente ou viveram em gerações anteriores, algumas vezes é difícil para ele imaginar, né? Então, assim, é realmente, quando não conhece, né? E aqui tá falando por constelação de visualização. É bem difícil imaginar. Porém, se a pessoa consegue imaginar, nem que for o vulto, né? A imagem, o fato é que a gente não tem que criar forma e estrutura. Mas se você conseguir imaginar um vulto e imaginar que ali está aquele parente, tá? Aquele avô, bisavô, tataravô. No entanto, tem algumas constelações que a gente faz que a gente pede para imaginar. Ó, imagine atrás os seus pais, o avô paterno, a avó paterna, os bisavós, tataravós e todo o seu sistema, tá? Então, assim, a pessoa realmente não conheceu todos, né, do sistema. E aí? E os de trás, os de trás, os de trás, né? Mas só de você imaginar e levar a sua intenção para aquilo, o processo já está sendo feito, tá? Algumas vezes essa ideia é simplesmente estranha, que elas viveram, isso é um fato. Entretanto, se o cliente estiver afastado internamente dela, será difícil encontrar ou criar uma imagem. Se ele estiver procurando a imagem do pai ou da mãe, um pequeno exercício com um espelho pode ajudar. O que você vê de sua mãe e de seu pai? Ou se não souber nada do pai, olhe no espelho. Uma parte sua o conhece muito bem. Uma metade sua vem de seu pai. E é aquela coisa, né, gente? Por mais que, assim, independente do que você tenha passado com seu pai, com a sua mãe, a questão que você tem com seu pai, com a sua mãe, que eu explico muito bem na primeira live, e vocês que estão entrando aqui agora pela primeira vez, eu aconselho, fiquem, tirem todas as suas dúvidas, mas eu aconselho assistir lá desde a primeira live para fazer bem mais sentido, tá? Aquela live tá muito explicativa, eu tô explicando como que vai ser a série de lives, né, que já tá aí, essa semana eu acho que a gente já consegue finalizar. Mas a questão é, se nós dividimos, né, a gente no meio, lado direito, nós somos 50% pai, 50% mãe. Isso é um fato, tá? Querendo você, quer ou não, nós somos, tá? Então nós somos 50% de cada um. Então, muitas vezes a gente faz algumas dinâmicas, mesmo que a pessoa nunca viu o pai, não chegou a conhecer o pai, para ela realmente se olhar no espelho, porque 50% dela é o pai, tá? Ah, você não conhece seu pai e sua mãe? Então tá bom. Aí a gente faz uma técnica do espelho que a gente fala, tá? Olha no espelho. É isso. Seu pai, sua mãe, o seu resultado é você, tá? Talvez o cliente nunca tenha visto uma foto de seus familiares,
Talvez não exista nenhuma foto dos membros familiares de gerações anteriores. Nós podemos tornar visíveis na imagem interna as pessoas desconhecidas e torná-las ainda mais claras. Se formarmos ao seu redor um contexto onde estão relacionadas a outras pessoas, uma vez que essas pessoas, ou pelo menos algumas delas, são conhecidas para o cliente, ou pelo menos podem ser imaginadas, então uma imagem conhecida poderá ser acrescentada por uma pessoa estranha. Algumas vezes esse é um processo lento, contudo possibilita ao cliente entrar em contato com as pessoas que são importantes para ele ou ela, tá? Aí vem um exemplo, né, que é o que as pessoas mais estão gostando aqui nas lives, né? Os exemplos que estão trazendo muitas clarezas. E o que mais é possível, universo, né? Boa noite. O senhor Calidres compareceu ao consultório inquieto e atormentado por um sintoma de depressão. Há anos sofria de distúrbios do sono, resultando disso esgotamento e dificuldade de concentração, e finalmente tinha sido encaminhado pelo seu médico. Contou que estava sempre viajando por motivos profissionais e que todos os relacionamentos tinham fracassado devido à sua inquietude. E quantas pessoas com distúrbio do sono, né, gente? Tem muitas pessoas que têm o distúrbio do sono e tá muito além disso, né? Tem várias questões aí envolvidas porque não consegue dormir direito, né? Aí, realmente, uma pessoa que não dorme direito, né? Que não se permite, porque o mínimo que a gente teria que dormir é 8 horas, né? Para o nosso corpo entrar em todo aquele processo, né? De regeneração, né? Das células e tudo mais e manter uma vida mais equilibrada. 8 horas de sono. Mas tem pessoas que não dormem nem metade disso, né? E como que fica depois, né? Tá. Contou que estava sempre viajando por motivos profissionais e que todos os relacionamentos que tinham fracassado devido à sua inquietude. Ele se sentia sozinho e abandonado, o que exauria a sua força. Com quase 50 anos, tinha alcançado profissionalmente quase tudo que queria, mas se sentia em seu íntimo um nada. Seu desejo era de encontrar a paz e talvez num estado mais severo, viver finalmente um relacionamento duradouro. Na anamnese familiar, revelou-se que seu pai tinha sido prisioneiro de guerra e obrigado a trabalhar no sítio de seus avós maternos. O cliente não o conhecera e ninguém da família falava sobre ele. A linhagem inteira do lado paterno também lhe era desconhecida. Entretanto, falava de modo carinhoso e caloroso sobre a sua mãe, de forma que pude usá-la como recurso. A hipótese que segui nessa constelação foi de que toda a falta de amparo por parte do pai e da linhagem paterna lhe causava o sofrimento do qual padecia. Minha imagem foi de reconduzi-lo ao seio da mãe. Então é assim, gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Nós, né, pelas nossas formações de constelação e tudo mais, nós temos as hipóteses pela experiência que nós temos, né, em consultório, por tudo que nós estudamos, por tudo que nós vivenciamos, pelas nossas próprias constelações, tá? Eu já fiz mais de 100 constelações aí, no mínimo. Muitas já fiz, muitas. E já fiz, já participei, enfim, né? E aí, nós captamos aquela hipótese. E não é que a gente fala para o cliente que é assim, assado, fritado, cozido. Nós colocamos no campo para ver se realmente aquela hipótese da nossa, né, consciência, que veio para nossa consciência, faz sentido para o sistema do cliente, da cliente, tá?
Então nunca a gente vai sugerir que você deve ir para este caminho ou deve fazer isso na sua vida. Nós vamos orientar através do sistema, ele ou ela trazer para a própria consciência o que está acontecendo no sistema. E aí sim, depois de tudo isso, a gente orienta, né, no pós, depois que a gente conclui a constelação, entendeu? Então é assim, não é que a gente criou na nossa cabeça de que, ó, é ali, tá preso ali, tá assim, assado, tá emaranhado lá, tal. Não, a gente vem realmente, né, pela nossa experiência, vem a consciência para nossa cabeça, né, para nossa mente, para o nosso corpo, que a gente sente, as energias também, e aí a gente coloca no campo para constatar e trazer clareza para o cliente vê no campo, porque muitas vezes você pode falar sobre a hipótese para o cliente ou para a cliente e ela não acreditar em você, só que quando ela vê isso presente no campo, aí, né, ela vai acreditar no campo. Tá? Enfim, e infinitas são as possibilidades, gente. É uma constelação mais surreal que a outra, tá? Eu lhe pedi para fechar os olhos e expirar, pois estava muito tenso e inquieto. Para possibilitar-lhe que sentisse seu próprio corpo, fiz com ele uma pequena viagem de fantasia. A sua respiração começou a ficar regular. Relaxa um pouquinho toda vez que respirar. E quando expirar, fique um pouquinho mais pesado. A tensão corporal foi diminuindo sensivelmente. Imaginei que não lhe era possível visualizar o seu pai do nada. Então lhe perguntei: o que acontece se você colocar a sua mãe atrás de você? Imaginar sentir alguém atrás de si foi mais fácil do que buscar uma imagem interna de uma pessoa. Ele respondeu: agradável. Como é se você se encostar um pouco nela? Ele respirou fundo e disse: muito agradável. O que acontece se você colocar o seu pai ao lado de sua mãe? Aí ele respondeu: mas eu não o conheço. E me olhou fixamente. Sua mãe o conhece? Ele fechou os olhos e suspirou. Como estava hesitante, sugeri-lhe: você pode colocar um homem ao lado de sua mãe e observar o que altera com isso? Ele fez pequenos movimentos espontâneos. Como seu pai olha para sua mãe? Aí ele falou: eu preciso me virar. Sim, faça isso. Através do olhar da mãe, o pai ficou mais concreto. Ela olha para ele de modo interrogativo e cheia de amor. Então fiz uma tentativa para verificar se o pai já estava representado internamente. E como o seu pai olha para a sua mãe? Ainda não consigo apreendê-lo. Ele está tão inquieto. Olha só, gente. Ele está tão inquieto. Quais os sintomas do cliente? Bingo, né? Aqui poderia ter comentado sobre a semelhança com o sintoma do cliente, mas não quis interromper sua imagem de encontro com os pais. Sua percepção foi uma indicação, como se o campo do pai ainda tivesse que ser ampliado até que estivesse totalmente presente na imagem do cliente. O que acontece se você colocar o pai dele, isto é, o seu avô, atrás dele? Ele se inclina para trás e olha muito triste. O pai começa a ter contorno. Como é se você colocar ainda alguns de seus parentes ao redor? Ah, bom, agora ele está realmente firme. O pai, né? Tá vendo? Ele não conhecia, né, a linhagem do pai, mas nós orientamos, né, dentro do processo. E aí nós vamos colocando à medida que o cliente vai permitindo, né, as imagens, as figuras, as energias aí das pessoas, tá? Como seu pai olha para sua mãe? Ah, totalmente pensativo e comovido. E como é para você quando vê isso? Ah, responde, suspirando profundamente. O que acontece quando a sua mãe diz para ele: olhe, este é seu filho? O senhor Calidres começou a soluçar.
Como é se você se aproximar um pouco do seu pai? As lágrimas corriam pelas suas faces. O que acontece se você encostar a sua cabeça lentamente em seu peito? Ele respira profundo e tranquilamente e chora baixinho. O que acontece se você disser para ele: finalmente, papai? Ó, me arrepia. Quando pronunciou alto essas palavras, novamente foi acometido de lágrimas. Entretanto, ele se acalmou rapidamente. Agora estava sentado no sofá, tranquilo e relaxado. Como você se sente aí? Ele respondeu: é maravilhoso. Como é agora quando você olha para o seu pai? Eu só vejo os seus olhos quentes. Como é isso? É bom? Agora seu pai imaginariamente poderia tê-lo apresentado aos vários membros de sua família, da qual o cliente se origina e faz parte. Entretanto, o Sr. Calidres estava relaxado e satisfeito. Finalmente disse: mas, na verdade, não tenho nenhuma foto do meu pai. Eu lhe perguntei: você se parece com sua mãe? Ele negou. Então riu. Eu sei o que você está querendo dizer. Então é aquela coisa, né? A pessoa não conhece o pai ou não conhece a mãe, mas não tem nada a ver com, né, fisicamente, assim, aparentemente, com o pai ou com a mãe, né? Traz pra consciência. Então, né? Aqui, o que ele quis dizer, né? Ela perguntou se você se parece com a sua mãe? Não, ele negou e riu. Então, assim, se você não se parece com a sua mãe, você é a cara do seu pai. Então, né? Olhe pro espelho. Você tá vendo seu pai, tá? Nós apoiamos o desenvolvimento das imagens nas quais o cliente se sente melhor. As intervenções que são difíceis para ele amenizamos na medida que as revertemos e o levamos para a boa imagem anterior ou deixamos que ele tenha uma distância dentro da imagem, de modo que possa estar bem consigo mesmo. Finalmente, podemos interromper em qualquer ponto do processo, até mesmo porque tem algumas pessoas que entram em crises de ansiedade e tudo mais, e a gente interrompe um pouco com processos de respiração, com várias outras técnicas que a gente tem, de terapia, enfim, né? Tem terapeutas que têm várias outras técnicas e tudo mais. E aí perguntamos para o cliente: podemos prosseguir? Tá? Porque é sempre o cliente, sempre na permissão, gente, nunca na resistência, porque, tá? Quando é na resistência, o terapeuta quer ir além, é um abuso, tá? E aí, é muito legal isso, né? Finalmente podemos interromper em qualquer ponto do processo, perguntando pela sua respiração ou interrompendo totalmente, solicitando que feche os olhos e saia da imagem. Porque muitas vezes, né, tem clientes que entram dentro da imagem e realmente sente aquele pavor mesmo. Ainda mais quando é casos de abuso, né, de traumas muito ferozes, assim. Então, quando a gente entra naquela energia, né, faz o cliente voltar lá para poder trazer à tona, para poder, né, libertar de tudo isso e dar a cura, então tem algumas reações bem... Então, a gente tem que ainda... pedir pro cliente sair da imagem, olhar para você e você muda de foco e tudo mais. Tem várias técnicas que a gente utiliza dentro, tá? Algumas vezes fica evidente que alguém ainda está faltando sem que tenhamos informações concretas ou possamos obtê-las dentro do espaço de tempo determinado. Nós podemos acrescentar uma ou mais pessoas que representem aqueles que faltam ou colocar algo que representa um acontecimento, uma pessoa ou mesmo um segredo, tá? Outro exemplo aqui. Jana, que interessante. Vixe, eu tô lendo aqui, Jana, eu não sei nem que ponto você falou que é interessante. Boa noite a todos vocês aqui. Kiara, Lid, Lu, Má, Nayara, olha quanta gente bonita. Tiago. Outro exemplo aqui.
Vamos lá. O senhor Coscoroba. É esse nome. É tudo interessante? É muito interessante. Eu sou suspeita de falar porque cada vez mais eu sou mais apaixonada pelas constelações, porque traz muita consciência para a nossa vida. O senhor Coscoroba, nascido na América do Sul, sofria de medo e pânico. Isso o pressionava tanto que, quando lhe fiz a pergunta sobre a sua questão, somente expressou o desejo de finalmente poder viver uma vez no presente. No final da constelação, já havia colocado na imagem quase todas as pessoas que havia suposto através da anamnese, que teriam influência na sua estrutura. Uma irmã que tinha falecido antes dele estava agora ao seu lado, carinhosamente. Os pais do pai tinham sido órfãos. Atrás deles estavam os bisavós e ambas as gerações olhavam com total interesse e carinho para o pai do cliente. Ele mesmo não suportava ficar próximo do pai e quando olhava para ele foi acometido por um grande sofrimento que não podia explicar. Quando o pai virou-se para os seus antepassados, ele desapareceu da visão do cliente, diminuindo de tamanho até não ficar visível. Embora a imagem da família estivesse completa, segundo as informações do cliente, podia-se sentir que ainda estava faltando algo ou alguém significativo. Na minha imagem interna era algo grande que estava atrás das gerações. Quando sugeri essa imagem ao senhor Coscoroba, ele concordou com a cabeça de modo sério. Ele havia tido uma ideia semelhante e estava comovido sem poder descrever a conexão exata. Alguns meses mais tarde, compareceu com a sua mulher para uma sessão. Seus sintomas haviam diminuído e ele contou o que tinha descoberto nesse ínterim. Na geração dos bisavós, grande parte da família havia sido dizimada pela peste. Quando as pessoas imaginadas mudam em sua forma ou em seu tamanho de modo drástico, tornam-se enormes ou ameaçadoras, bem pequenas, crianças ou se dissipam totalmente. Então, isso é sempre uma indicação de que a imagem ainda não está completa. Algumas vezes essas mudanças podem ser entendidas dentro do contexto. Então, gente, muitas vezes quando as pessoas vêm fazer constelação, né, faz constelação com os terapeutas e tudo mais, independente qual o tipo de constelação, seja em grupo, individual, com âncoras de solo, com os bonequinhos e tudo mais, por que a sessão fica reverberando por anos, né? Dentro de você. É uma única sessão, Patrícia? É uma única sessão. Fica reverberando por anos e anos e anos. Todo aquele trabalho, né? Toda aquela consciência que a gente obteve ali dentro daquela sessão vai vindo para a consciência gradativamente, tá? Então, você vai estar depois lá na sua casa, passou uma semana da sessão, um mês da sessão, e vem uma informação para você que você fala: uau, era aquilo lá que apareceu na constelação, então é isso que aconteceu. Então, é esse exemplo aqui que a Úrsula tá dando, que lá, né, lá na hora, pra Úrsula, né? E eu sei disso porque eu tive um caso desse que eu fiz uma constelação e que, né, não necessariamente, olha só como que a gente tem um julgamento de nós mesmos, né? E todos os julgamentos que nós temos de nós mesmos, do nosso trabalho, da nossa capacidade, tudo que está abaixo disso, em qualquer vida, dimensão, realidade, vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do nosso sistema, do nosso universo por amor a nós? Sim, tá feito. Então assim, ó, nós temos julgamentos, né, primeiramente nosso mesmo, e aí isso bloqueia a nossa criação. Então, o que aconteceu aqui com a Úrsula, que eu tive um caso desse, né, no meu consultório. Você faz primeiro a anamnese, você pega todos os dados das possíveis tragédias, traumas, dramas, abusos, abortos, tudo que o sistema paterno e materno sofreu, tá?
E aí, você pega a questão que o cliente veio, né, pra você, uma síndrome do pânico, ou uma insônia terrível, ou uma dor de estômago terrível, ou a questão que ele quer trabalhar, ou ela quer trabalhar, tá? Então, diante disso, você vai colocando as possíveis conexões, né? As possíveis consciências que vem pra gente, terapeuta, e nós colocamos ali no sistema. A Úrsula já tinha colocado de tudo, né? Pai, mãe, criança, avó, bisavó, tataravó, o sistema inteiro. E, tipo, né? O que mais é possível? Então, aqui, ela não chegou em nenhuma solução concreta. Por isso que eu falo muitas vezes, não crie formas e estruturas. Ela não chegou a uma conclusão concreta. Por quê? Primeiro, o cliente não chorou, tá? Muitas pessoas também não se permite demonstrar. Sente, por isso que a gente tá dentro do campo, a gente, né, faz a conexão. Sente, mas muitas vezes não chora, né? E como o cliente não chora, você já fez de tudo ali, não teve uma solução clara para tudo aquilo, e o cliente vai embora, você fala assim, puta que pariu, né? Opa, desculpa o palavrão, gente. Saiu. O que mais é possível? Você fala assim, né? Mas peraí, que sessão foi essa? Aí uma semana depois, a cliente te liga e fala assim, o que foi aquela constelação? Aí você fica até assim, né? What? Hã? Né? Olha, aconteceu isso, me trouxe tanta clareza nisso. Foi o que aconteceu aqui com o Coscoroba aqui, tá? Ele voltou e falou que, né, realmente na família dele, lá, grande parte da família havia sido dizimada pela peste. Então, pra você, às vezes, né, você, né, se julgou e ficou no interessante ponto de vista que todo aquele movimento que você fez, aquela constelação que você fez, por você não ter chegado na solução concreta para entregar para o cliente, isso não tenha reverberado no sistema do cliente. Tudo que acontece dentro da constelação, de alguma forma, reverbera no sistema do cliente, tá? Da pessoa que se permite vir buscar a constelação, por mais que ela venha totalmente fechada, alguma coisinha que a gente mexe já reverbera no sistema do cliente, tá? Então, é um dos exemplos aqui, por isso que eu quis trazer mais clareza para vocês, que realmente teve um caso que eu atendi de constelação, que eu fiquei no interessante ponto de vista de que, putz, mas não cheguei numa conclusão concreta, coloquei, o cliente não teve, né? Porque normalmente a gente chora mesmo, gente, porque quando pega na ferida, na unha encravada ali, é de chorar. E não chorou, não isso, naquilo, mas depois ligou e deu um feedback assim fantástico, fantástico. E aí você fala, né, o que mais é possível, né? Tem outro exemplo aqui. A senhora Lauda compareceu à terapia com o desejo de poder se impor mais. Sentia-se como uma pessoa estranha ao seu grupo. Era frequentemente passada para trás, sobretudo pela sua equipe de trabalho. Agora é uma questão de trabalho aqui, né? Quando tentava se impor mais, afloravam sentimentos de culpa que a impediam de continuar seguindo seus planos. Quando lhe perguntei por situações semelhantes no sistema familiar, ela contou que conhecia essas sensações também do relacionamento com a sua mãe. A cliente ocultava muitas coisas de sua vida porque sabia que a mãe não aprovaria. Fiquei sabendo de sua história familiar que uma irmã mais nova da mãe havia se afogado com a idade de 1 ano e meio. A mãe da cliente, que também era criança naquela época, estava tomando conta da irmã. O pai tinha falecido num acidente quando a cliente tinha 9 anos de idade. Nós já havíamos feito uma constelação em relação ao pai. Desde então, tinha um sentimento terno por ele. Sentia-se mais clara,
mais segura e fortalecida. E como resultado do apoio interno do pai, estava mais segura no relacionamento com seu marido. Entretanto, em seu trabalho, sempre recaía nos seus velhos padrões. Entendeu, gente? Por isso que eu falo. Ela foi primeiro e constelou com relação ao pai. Ela tinha perdido o pai aos 9 anos. Aí a vida dela no trabalho não tava como ela queria, não tava andando, tava patinando, tal. Ela voltou para uma sessão de constelação e foi constelar o profissional dela, tá? E aí vamos ver o que aconteceu. Por isso, considerei a hipótese de que os sentimentos de culpa e a incapacidade da cliente de se impor provinham do lado materno. Eu me perguntei quais eram as pessoas desse sistema familiar que haviam sofrido impacto e quais os sentimentos que não foram sentidos. Como se sente uma criança cuja irmã faleceu enquanto estava sob a sua guarda? Como a sua mãe se sente? O seu pai? Eu lhe pedi para ficar perante a mãe em sua imagem interna. A distância certa, ela se afastou alguns passos internamente. Como a sua mãe olha para você? A cliente ficou inquieta e agitada. Ela olha sofrendo ou cobrando? Ela olha sofrendo e cobrando. Eu devo ajudá-la. E como você olha para sua mãe? Eu quero ir embora, mas fico com a consciência pesada, porque ela se sentirá pior ainda. Então comecei a acrescentar as pessoas que estavam faltando. O que acontece se você coloca a irmã morta ao lado de sua mãe? A cliente enrubesceu. Minha mãe está ficando totalmente agitada. E como a sua mãe olha para sua irmã? A cliente responde, eu não sei, ela parece ir embora, ela prefere ir embora. E por que muitas vezes aparece isso, né? Prefere ir embora, porque não quer olhar para a dor, né? E você imagina a dor de perder uma filha, um filho, né? Uma vez que a mãe ainda era pequena, quando acontecer o acidente, acrescentei a avó, tá? Então, ela acrescentou a avó por quê? Porque a mãe da cliente, quando era pequena, né, perdeu uma irmã também, né? É isso, não é? O que acontece se você colocar a mãe atrás das duas irmãs? A cliente começou a transpirar. Pérolas de suor que formavam em seus lábios superior. Ela tirou o casaco. A minha mãe fica bem pequena, chora e se esconde atrás do avental da vovó. Quer dizer, a vovó da cliente, no caso a mãe da mãe, né? A mãe da mãe que perdeu a filha. E essa filha era irmã da mãe da cliente. Entenderam, né, gente? As imagens com o contato corporal têm um efeito especial. O que essa criança precisou naquela época? O que acontece se a avó pega na sua mão, na sua mãe, nos braços? A. Ela fica bem, acalma-se e olha de forma interrogativa para a irmã. E como é se a avó pega a irmã morta no outro braço, de forma que segura uma criança em cada braço? A minha mãe se alegra e ri. Ainda poderíamos continuar com uma imagem da avó falando com as duas irmãs. Neste caso, já havia paz e calma suficiente. Eu ainda ampliei a imagem mais uma vez. O que acontece se colocar o avô ao lado da avó, de forma que a sua mãe está agora com ambos os pais bem próximos de si? A cliente expira profundamente. Ali ela está bem acolhida. Quando a imagem ficou completa, eu a incluí. Como é para você quando vê isso? Muito aliviada. A minha mãe está realmente bem. Como você a vê agora? Bem suave e carinhosa. E como isso é para você?
Bom, agora posso deixá-la lá e fazer as minhas próprias coisas. Entendeu? Então, assim, a cliente não estava prosperando na parte profissional porque estava presa nos sentimentos da mãe, tá? Então, inconscientemente é assim, para minha mãe não sofrer a perda da irmã, que era responsabilidade naquela época dela, né? Ficou sobre responsabilidade, né, dela. Por isso, gente, que tem que tomar muito cuidado e não traga isso para sua consciência como uma culpa. Mas criança não tem responsabilidade de absolutamente nada, tá? Por isso que trabalho infantil é crime, porque criança não trabalha, tá? E criança não tem que ter responsabilidade de adultos, porque lá na frente vai ter alguma coisa para olhar, tá? Então, como a mãe e o pai deixou sob responsabilidade de uma criança, uma outra criança que se afogou e morreu, entende? Então, essa cliente, por amor à mãe dela, era tanta dor que a mãe dela sentia, por amor à mãe dela, catou tudo isso pra ela e tipo assim, mamãe, pra você não sofrer, eu sofro no seu lugar. E aí a vida para, né? Tá tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? Tá quase acabando a bateria. Pera aí que eu vou ter que colocar aqui no... Deixa eu ver se chega esse cabo. Senão a gente vai ficar sem... Aí, o que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Uau! Voltou? Ai, que ótimo! Maravilha! Então, vamos lá. Entendeu? Então, é assim, por amor, tá, gente? Tudo por amor a gente sofre mesmo, né? E o que mais é possível. Mas aí a nossa vida para em alguns pontos, né? Então vamos lá. O cliente vem ao consultório com seus sintomas e lamentações e nós ficamos sabendo de muitos acontecimentos graves de sua biografia e de sua família durante a anamnese. Mesmo assim, pode acontecer que durante a constelação ele descreva todos os encontros como normais. É o que mais acontece, tá, gente? Não, pra mim, tudo normal. Ai, a minha vida tá parada, eu não tô indo bem no trabalho, eu não tô indo bem no meu relacionamento tá uma catástrofe e tal. Ah, mas tudo normal, minha família, olha, super religiosa, minha família super tranquila, super normal, meu pai e minha mãe são casados até hoje e não sei o que, papapá, tudo normal pro cliente. Quando a gente vai pôr na constelação, só Jesus, tá? Conscientemente você acha que estava tudo normal, até mesmo porque você não tem recordações conscientes da sua infância, de como você viu. Lembra nessas lives todas que a gente vem fazendo, o não que você fala para os 2, 3 filhos que você tem, cada um responde de um jeito. Então, verdade, como que você sabe o que você passou na sua infância com relação ao seu pai e sua mãe? Entende? Então, o que é normal pra você? Ah, não, minha família é super normal, tá tudo bem, tá tudo... Tá, mas então por que sua vida tá patinando, seu relacionamento não vai pra frente, sua profissão não vai pra frente e tal? Alguma coisa tem que olhar, tá? Parece se tratar de uma estratégia sua que tem obtido resultado. Ele, obviamente, aprendeu a manter uma certa normalidade e dominar os sentimentos primários. Agora está perante o seu pai e os dois se olham amigavelmente. Antes, o cliente havia descrito que a relação com o pai tinha sido interrompida ou era difícil. Nós temos a sensação física de que algo não está certo, já que a proximidade pode intensificar todos os sentimentos. O que acontece se você der um passo em direção ao seu pai? A respiração é um bom indicador para os movimentos internos sutis. Ela vai mudar e acompanhar os processos emocionais que se iniciam. Algumas vezes o cliente também aprendeu a regular a respiração, de tal forma que em situações cheias de tensão transmite uma normalidade.
Tem uma moça que já foi cliente minha também de terapia, que na vida dela, na infância dela, o pai dela era muito agressivo, né? E ele andava armado. E ele era daquelas pessoas, sem julgamento, tá, gente? Porque ele tinha as questões dele, ele tinha os problemas dele, traumas de infância dele e tudo mais. Mas a cliente, né, que me procurou tal, quando ela era criança, ela tinha que se esconder no banheiro, porque o pai chegava tão alcoolizado, tão com raiva tal, e chegava com a arma na mão, né? E aí ela se escondia no banheiro e tinha que trancar a respiração. Então, conforme a gente foi fazendo um processo, ela trouxe para a consciência dela que hoje ela não sabe respirar e não respira direito, e vários momentos, em várias, né, os gatilhos, em vários gatilhos que ela aciona, ela prende a respiração. E ali estava preso naqueles momentos em que ela tinha que se esconder no banheiro por causa do pai e prender a respiração para ele nem imaginar que ela estava escondida ali. Entende? Olha só até onde vai, né? Até onde pode ir além disso. Normalmente as pessoas que fazem muito yoga ou terapia respiratória podem controlar a tensão física imediata quase imperceptivelmente através da sua respiração. E foi uma das coisas que eu orientei para ela começar a fazer, tá? Yoga, LPF, tá? Que trabalha muito com a respiração. Nós podemos falar com clientes sobre isso e convidá-los para outras experiências. O que acontece quando você expira profundamente? Ou o que acontece quando você segura a respiração? Sugestões. Vamos lá, tá terminando, dá tempo. Terminando, né, para essa live. As seguintes sugestões são pequenos estímulos para o terapeuta encontrar, juntamente com o cliente, uma imagem fortificadora e de solução. Frequentemente, não sabemos o que é conveniente para o cliente no momento e qual a velocidade adequada para os seus processos. Por isso, faz sentido começar as intervenções com um talvez. Ele pode considerar esses impulsos sem precisar se comprometer. As intervenções apoiam o movimento interrompido e os sentimentos primários do cliente e servem para preencher as suas mais profundas necessidades. Durante uma constelação, na terapia individual, o cliente pode visualizar uma constelação que lhe possibilita o contato físico com seus pais ou parentes. Pode ter uma experiência física praticamente como se a outra pessoa estivesse realmente no espaço. Pode se aproximar, encostar-se, tocar e deixar-se segurar com movimentos lentos e suaves. Qual é o lugar certo para o cliente? Ele pode ceder quando está em frente ao pai e encostar a cabeça em seu peito. Ou é melhor para ele deixar-se segurar pelo pai, colocando-se ao lado dele ou encostar as costas nele. Uma pessoa é o suficiente, nesse caso, o pai? Ou o cliente pode então expirar de forma relaxada quando o avô, os avós, talvez os bisavós estão atrás deles? Se o próprio pai está voltado para os seus próprios pais, qual é a experiência que o cliente tem estando atrás do pai, olhando para os seus avós e se encosta no pai? Talvez o avô coloque a mão nos seus ombros, ou o avô e a avó estejam ao lado do cliente de forma que sentem um bom contato físico. Quantas pessoas ele precisa ter ao seu redor para se sentir bem e acolhido? Qual é a idade da criança? De que ela precisa? Precisa ficar sentada ainda um certo tempo no colo do pai ou nos braços da mãe para resgatar o que está procurando desde a sua infância? Lembra em uma das lives que eu falei sobre uma cliente minha, que eu peguei ela no colo? É óbvio, eu sentei, peguei ela no colo e acolhi, né? Porque na infância dela, ela não tinha sido acolhida pela mãe. Então eu entrei no sistema, né, dela, representei a mãe e sentei ela no colo e acolhi ela, tá? As crianças que estão totalmente sozinhas nas suas imagens internas, sem os pais que
que possam fortalecê-los, porque talvez ambos estejam emaranhados com as suas próprias histórias. Podem juntar-se os irmãos ou avós ou bisavós que também podem servir como recursos. O cliente experimenta muita força de seu sistema quando, como homem, está numa fileira de homens ou como mulher está numa fileira de mulher ou num círculo de mulheres. Para os clientes é uma imagem agradável e impressionante sentir ao seu redor muitos de seus antepassados, e é gostoso mesmo. Por exemplo, os avós podem estar atrás deles, levemente de lado, de forma que podem senti-los em suas costas. Ao redor desse semicírculo, um outro semicírculo se forma o dos bisavós e as outras gerações em círculos eternos. Então, ou em círculos, ou eu peço para imaginar atrás, tá? Mas enfim, tem como imaginar de várias formas, tá? Algumas vezes é bom para o cliente olhar alternadamente entre duas imagens diferentes, até que estejam integradas. O encostar-se serve para fortalecer a experiência do cliente de estar sendo sustentado. Estar de pé sozinho é uma expressão corporal de independência. Algumas vezes estar sentado é vantajoso, porque o cliente não precisa usar a sua força e tensão muscular para se segurar. Estando em pé, pode se encostar na parede, como se estivesse encostado no pai, talvez com um travesseiro entre ele e a parede, para que tenha uma sensação agradável. Ou o terapeuta segura o cliente. Agora assuma o papel da avó, se você estiver de acordo. É como eu fiz, né, na explicação que eu dei, assumi o papel lá da mãe e acolhi a cliente, tá? Segurei ela no colo e dei o abraço que ela necessitava, tá? Então, vamos ficar por aqui hoje, tá? Tá dando nosso tempinho. Gratidão a esse livro maravilhoso, Quando Fecho os Olhos Eu Vejo Você. Gratidão a Ursula Frank, a Bert Hellinger. Gratidão a vocês que estavam aqui comigo, né? Estão aqui comigo ao vivo, e os que vão ver essa live em algum outro momento, em alguma das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Se for leve para vocês, se inscrevam lá no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Toda semana tem vídeos diferentes aí de contribuição lá no canal também, tá? Para que você, caso escolha viver uma vida mais leve, uma vida de mais consciência, porque a minha missão aqui é empoderar você a ser quem realmente você é, trazer mais consciência para sua vida, porque a vida tá aí, ela é maravilhosa e ela é para ser vivida intensamente, né? Eu escolho viver a minha vida intensamente, com total facilidade, alegria e glória, e me abrindo cada vez mais a infinitas possibilidades. Então, assim, o que eu, né, desejo para mim, eu desejo para todas as pessoas deste planeta. Mas as pessoas têm que escolher também, né? Mudar, tem que escolher diferente e também se abrir aí as infinitas possibilidades. Caso você escolha, tá? E caso seja leve para vocês, se inscreva lá no canal, compartilhe essas lives, os vídeos que vocês veem, não só meu, tá? Mas de tantas pessoas aí nas redes sociais que tem tanta contribuição, principalmente nessa fase que a gente está passando, tão desafiadora da nossa vida. Todo mundo está passando, né? Todo mundo está passando. Então, seja contribuição na vida das outras pessoas também. Talvez essa pessoa esteja precisando de alguma palavra que esteja nas lives que você assiste, nos vídeos que você assiste. Talvez seja de imensa contribuição na vida dessas pessoas também. Então, se for leve para vocês, compartilhe cada coisa que for boa para vocês. Talvez as pessoas também escolham, né, mudar de vida, mudar de frequência, escolham viver mais a vida, né, esse presente, esse dom que veio aí de Deus. Combinado? Gratidão, gratidão, uma ótima noite de segunda-feira. Amanhã a gente tá aqui de novo, juntinho às 18h30, tá? Ao vivo, caso seja leve para vocês estarem ao vivo aqui comigo, tá? E caso tenha alguma dúvida, faça suas perguntas, mesmo que não estejam fazendo aqui no ao vivo, faça aí no direct, message, WhatsApp, que eu respondo, tá?
individualmente ou eu respondo também através das lives aqui, porque a pergunta que você fizer pode ser também uma dúvida de outra pessoa, tá? Então pode ficar tranquila que eu não vou falar o seu nome, né, caso você não queira se expor, mas eu vou, né, responder aí a pergunta, tá? No ao vivo, porque pode também ser uma dúvida de outra pessoa, tá? Jana, beijo, lindeza, gratidão, beijo nas minhas tchutchucas, tá? No Kaká, beijo, Mames também tá aqui. Ah, lindeza, Laís tá aqui também, a Rafa, ai, minhas coaches queridas, olha a saudade de vocês, adoro, ai, que lindezas. Gente, ó, beijo, beijo a todos vocês, gratidão, 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 amanhã a gente se encontra, tá bom? 18h30 aqui ao vivo. Beijo, fiquem todos vocês com Deus, tchau, tchau.